Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte, o que se faz sempre aqui de segunda a sextas-feiras, neste horário aqui na Vale TV, pelo Esporte na TV, unidos pelo esporte, né? E tivemos uma rodada importantíssima do futebol brasileiro, no sábado, com a disputa da Série B, com a grande vitória do Internacional de 3-0. O Internacional conseguiu agora encarregar 5 vitórias consecutivas, quer dizer, nos últimos 5 jogos, 15 pontos, o que coloca o Internacional na vice-liderança da Série B do campeonato e olha, hein, a 5 pontos do 4º colocado. Quer dizer, o Internacional teria que perder 2 rodadas seguidas e o seu adversário ganhar 2 seguidas para poder o Internacional perder essa vaga aí do 2º colocado ou até mesmo no G4. Já Juventude também venceu por 1-0. O Brasil já havia jogado, perdeu 4-1, né? Tivemos o empate do Grêmio com o time totalmente reserva, e jogando em casa contra o Atlético do Paraná, e o Grêmio conseguiu diminuir, né, em 2 pontos a diferença do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians, até que enfim, perdeu a sua invencibilidade. Os colorados estão felizes da vida, né, porque o Internacional já foi campeão invicto do Campeonato Brasileiro. Então, continua sendo o único time com essa façanha, já que a equipe do Corinthians perdeu para um clube que está na zona do rebaixamento. Mas tivemos também o Ipiranga na Série C, perdendo uma grande oportunidade de fazer os 3 pontos, porque no último segundo do jogo deixou o empate de 3-3, né, com a equipe do Macaé. E também tivemos aí os jogos, já a primeira rodada dos jogos da Série D, né, que nós vamos estar falando agora. Então, vamos falar a respeito da Série A, os resultados, que tem um jogo ainda hoje. Hoje à noite ainda jogam Fluminense e Atlético Mineiro. Os demais jogos, todos eles realizados, né, sábado e domingo. Tivemos Flamengo 2, Atlético Goianiense 0, Palmeiras 0, Chapecoense 2, que deixou balançando aí a situação do Cuca, né? O São Paulo, ou melhor, tivemos o São Paulo empatando com a equipe do Avaí em 1-1. O Cruzeiro fez 2-0 no Sport, Curitiba empatou em 0-0 com o Santos, o Bahia fez 3-0 no Vasco e o Grêmio empatou em 0-0 com o Paraná. E a Ponte Preta 2-1 no Botafogo. São os 9 jogos que aconteceram nessa rodada, lembrando que hoje o Fluminense e o Atlético Mineiro estarão se enfrentando, né? Lembrando que ainda tem um jogo atrasado da 20ª rodada entre Chapecoense e Corinthians, que deve jogar já na próxima semana. Após essa 21ª rodada, né, faltando esses 2 jogos ainda, Chapecoense e Corinthians, e também o Fluminense e o Atlético Mineiro, que vão jogar hoje à noite, nós temos o Corinthians, ainda líder mesmo com a derrota. O Corinthians, então, em 21 jogos, ele teve 20 em 20 jogos que o Corinthians jogou, ele venceu 14, empatou 5 e perdeu a primeira. Ainda tem um jogo atrasado contra a Chapecoense.
O Corinthians, que até agora marcou 32 gols, sofreu 10, tem um saldo de 22. E o Grêmio é o segundo colocado. Com o empate, o Grêmio foi aos 40 pontos. Em 21 jogos, o Grêmio venceu 12, perdeu 4, empatou 4 e perdeu 5. O Grêmio é o time que mais marcou, o ataque mais positivo da competição. Marcou 35 vezes. Sofreu 19, tem um saldo de 16 a equipe do Grêmio. Já o Santos, que com o empate foi a 37 pontos, o Santos tem 10 vitórias, o Santos marcou 22, sofreu 13, tem um saldo de 9. O quarto colocado é a equipe do Palmeiras. Mesmo com a derrota, o Palmeiras tem 33 pontos e o Palmeiras até agora marcou 29, sofreu 23, tem um saldo de 6. E o primeiro fora da zona de rebaixamento, Flamengo, mesmo vencendo, foi a 32 pontos. O Flamengo é o quinto colocado com os 32. Em sexto lugar, agora aparece o Cruzeiro do técnico Mano Menezes, o adversário do Grêmio na quarta-feira pela Libertadores. Olha, e o Mano Menezes ontem já deu até o resultado, que vai ser 3-1, quer dizer, ele está achando que o Grêmio vai marcar, né? E o Mano Menezes está armando uma guerra, um jogo de muito risco, esse jogo de quarta-feira. O Mano Menezes, a hora que terminou o jogo com a vitória, ele falou que queria o estádio cheio, quer que a imprensa jogue junto com o time e que o time também jogue e que hostilizem o time do Grêmio, que o time do Grêmio não pode ter ambiente lá em Minas. Quer dizer, ele está tentando fazer o antijogo. Então, um jogo que ele está armando contra risco. E o Mano Menezes ainda hoje ganhou mais um reforço, o Arrascaeta, que era para ficar fora mais tempo, foi liberado hoje, já fica no banco e já à disposição do técnico Mano Menezes. E o Mano Menezes, na entrevista, disse, olha, o Cruzeiro vai se classificar, vai ganhar de 3-1, quer dizer, ele acha que o Grêmio vai fazer gol, mas que o Cruzeiro vai fazer 3-1, Cruzeiro que ontem ganhou de 2-0. Então, o Cruzeiro escalou um time praticamente titular, só 3 reservas ele poupou e teve um dos titulares que saiu lesionado, né, que provavelmente poderá ficar fora nesse jogo da quarta-feira. Quarta-feira, lembrando que o jogo é pela Copa do Brasil, é uma semifinal. No primeiro jogo, o Grêmio ganhou aqui por 1-0, né? Então, gol do Lucas Barros. Na sétima posição aparece o Atlético Paraná, que foi o adversário do Grêmio ontem, e com 30 pontos também. Ele tem a mesma pontuação do Cruzeiro, só que o mesmo número de vitórias, só que o Cruzeiro marcou 25, ou melhor, o Cruzeiro marcou 25, sofreu 19, tem saldo 6. O Atlético marcou 25, sofreu 23, tem um saldo 2. Então, no saldo está dando a vantagem para o Cruzeiro contra o Atlético do Paraná. Na oitava colocação aparece o Sport do Vanderlei Luxemburgo, que acabou perdendo de 2-0 para o Cruzeiro. Na nona colocação aparece o Botafogo, com 28. Daí, na décima colocação, a Ponte Preta, com 27. Também com 27 está o Fluminense na 11ª colocação. E a vantagem da Ponte Preta, que a Ponte Preta tem 7 vitórias contra 6 vitórias do Fluminense. O Bahia, o 12º colocado, com 26 pontos, o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro e também do Curitiba, que tem 26. A vantagem do Bahia é que o Bahia marcou 28, sofreu 28, tem um saldo 0. Já o Atlético Mineiro marcou 21, sofreu 23, tem saldo menos 2. O Curitiba marcou 21, sofreu 26, tem o saldo menos 5. A diferença deles, então, está no saldo de gols. A Chapecoense, que tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Corinthians,
tem 25 pontos, é o 15º colocado. Com 25 também aparece o Vasco da Gama. A vantagem do Chapecoense é que o Chapecoense tem saldo -7 e o time do Vasco tem saldo -12. O São Paulo é o primeiro na zona do rebaixamento. São Paulo ontem, com um empate, ficou com 23 pontos, então é o 17º colocado. Em 18º está o Vitória da Bahia com 22, com 22 também o Avaí, que tem a diferença, estão no saldo, né? A equipe do Vitória tem saldo -9, o Avaí -14. E na lanterna aparece o Atlético Goianense, que tem tem 15 pontos. Lembrando que hoje, então, jogam Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense, que é o 11º colocado, se vencer, vai com 30 pontos, já chega lá em 7º colocado. O Atlético Mineiro tem 26, se vencer, vai a 29, daí poderá ficar em 8º colocado, são as posições. Lembrando que já foram marcados 497 gols nos jogos todos que aconteceram até agora, que foram 208 jogos, então tem uma média aí de 2,44. Os goleadores da Série A, Jô, do Corinthians, tem 11 gols marcados, é o goleador. O segundo colocado está o Lucas, da Ponte Preta, junto com o Henrique Dourado, do Fluminense. Os dois estão com 10 pontos. Na 4ª colocação aparece André, do Sport, com 9. E aí, só para lembrar aqui os jogadores do Grêmio, né? Tem o Fernandinho, que é o 5º colocado, que marcou 6, juntamente com o Sassá, Diego Souza do Sport, Sassá é do Cruzeiro, e também Thiago Neves do Cruzeiro e Roger do Botafogo. Todos esses com 6 na 5ª colocação. E aí, só para lembrar os jogadores do Grêmio que até agora marcaram. O Luan e o Everton do Grêmio são o 7º colocado com 5 pontos. E com 4 gols marcados no Grêmio tem Ramiro, Michel e Lucas Barrio, fazedor de gol, né? Então, esta é a posição. Lembrando que hoje à noite, então, Fluminense e Atlético completam a rodada de 21ª e ainda o jogo atrasado Chapecoense em Corinthians na 20ª rodada. A 22ª rodada, que vai acontecer no final de semana, nós teremos Fluminense enfrentando o Vasco, Flamengo enfrenta o Atlético Paraná, Palmeiras contra São Paulo, o clássico lá em São Paulo, Corinthians e Atlético Goianense, Cruzeiro e Santos, Curitiba e Vitória, Grêmio e Sport na Arena, Bahia e Botafogo, Ponte Preta e Atlético Mineiro, Avaí e Chapecoense é a rodada desse final de semana aí. Então, esta é a situação até agora da Série A do futebol brasileiro. Mas vamos à rodada dos nossos apoiadores e aí depois vamos ver como é que está a Série B, onde o América Mineiro lidera e o Internacional está na pegadinha ali com 1 ponto a menos. O Internacional, que é o 2º colocado depois da vitória contra o Ceará.